Saudações rubro-negras! Meu nome é Edivan Júnior e este é o Flanálise. E hoje eu vou falar sobre ele, Vitinho, o atleta Vitor Vinícius. E por que ele é tão inconstante? Por que em alguns momentos ele é muito importante e em vários outros ele some? Então, solta a vinheta, editor! E antes de falar sobre ele, o atleta Vitor Vinícius, vulgarmente conhecido como Vitinho, eu vou pedir que você curta esse vídeo aí embaixo, que você comente aí, que você possa compartilhar nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, onde quer que seja. Mas eu preciso que você reaja. Se você gostou desse vídeo, curta, por favor. Se você não gostou, odiou, me odeia o Flamengo, dá dislike. Eu só preciso que você reaja a este vídeo. Então, se você não é inscrito também, inscreva-se, por favor, e compartilha para que mais pessoas possam inscrever-se neste canal. De antemão, já vou começar a falar que eu gosto do Vitinho. Por incrível que pareça, até apesar de eu também xingar bastante o Vitinho, ficar muito puto com o Vitinho no decorrer dos jogos, mas eu gosto do Vitinho no todo. Porque é o seguinte, eu vejo o nível técnico do Vitinho muito alto, ele dribla muito bem, ele chutava melhor, né? O Vitinho realmente ele tá passando por alguns perrengues no chute que Ave Maria. Hoje é uma piada dizer que é um meme falar que o Vitinho, a melhor característica dele é o chute forte para fora. Então realmente uma característica que ele tem que melhorar. Ele já foi muito bom realmente no chute, isso é para ser dito aqui, para ratificar. Mas ultimamente está muito mal, como num todo. O Vitinho, ele é o tipo de cara muito psicológico, tá? Ele tem pessoas, na verdade todos somos, mas o Vitinho é de uma forma negativa, alguns de forma positiva. Vou pegar, por exemplo, é um exemplo muito extremo, mas é só para vocês entenderem. Cristiano Ronaldo, por exemplo. CR7, mágico, foda, incrivelmente foda. Português, atacante português. Ele é muitíssimo forte psicologicamente. Não importa onde ele jogue, não importa a circunstância, não importa o jogo, o tamanho do jogo, a importância do jogo, ele sempre vai entrar para vencer. Ele é um cara extremamente vencedor, muito pelo psicológico. Tem até aquele meme, né? Ele vence e vence. Mas é verdade, o cara tem um psicológico muito fora do normal. Por quê? Porque ele está preparado para todas as adversidades. Ele se preparou para essas adversidades. Tá? É um exemplo muito distante, mas é só um exemplo aqui para a gente entender num jogador. Um exemplo coletivo, pensa no Flamengo do ano passado. No Flamengo do ano passado, na comissão técnica do Jorge Jesus, nós tínhamos um mental coach, assim, uma pessoa propriamente contratada pelo clube para controlar o psicológico dos jogadores. Quantos jogos ano passado o Flamengo não virou? A final da Libertadores em cima do River Plate, jogando pior que o River Plate o primeiro tempo, o Flamengo virou o jogo. E eu nem preciso falar da importância da psicologia dentro do futebol, dentro do esporte em geral. Hoje são 4 fatores fundamentais, eu já falava desses 4 fatores lá nos primórdios deste canal. Tá? O primeiro fator é o fator técnico, fator tático, fator físico e o fator psicológico. Estes 4, quando estão bem organizados, quando estão bem direcionados, um time voa, um time levita em campo, faz chover. Ano passado o Flamengo tinha o fator técnico, tinha o fator tático, fator técnico pelos jogadores que eram muito bons, fator tático pelo Jorge Jesus que sabia armar a equipe da maneira como ele queria, fator físico na ponta dos cascos, o Flamengo não cansava e massacrava os times marcando lá em cima. E o fator psicológico, não se abatiam em gols, não se abatiam por derrotas, não se abatiam por sair atrás no placar. Era um time vencedor. Pegando o exemplo do próprio Flamengo de 2017, um dos anos que eu mais passei raiva na história do meu Flamengo. E é estranho dizer isso porque naquele ano nós disputamos títulos, né? Eu já peguei épocas do Flamengo que nós não disputávamos para não cair, né? Essa era a disputa do Flamengo. Mas quando o Flamengo disputava para não cair, por exemplo, no Brasileiro, eu não criava esperança, né? Se o Flamengo ficasse na Série A, para mim estava bom. Mas no ano de 2017, já começava a se criar aquela expectativa. Poxa, o Flamengo tem que ganhar um título, tem que ganhar um título. Nós somos bivices nesse ano.
bivices, e era um time muito, mas muito perdedor. O suco do fracasso era o Flamengo de 2017. Toda entrevista pós-jogo do Hever era uma vergonha. As entrevistas pós-jogo do Diego, e isso marcou muito o Diego negativamente. Porque o Diego saía no pós-jogo e ele não esbravejava, não precisa gritar, não precisa, mas demonstrar para a torcida que você também está insatisfeito. As entrevistas pós-jogos nas finais, em jogos cabais que o Flamengo perdia ou empatava, eram vergonhosas. Os jogadores não entendiam aquilo. Então, o lado psicológico do Flamengo de 2017 era uma vergonha. Mas enfim, por que eu abri todo esse leque para voltar a falar do Vitinho? A importância de um psicológico num time e num jogador. Então, o Vitinho tem esse psicológico muito fraco. Mas é muito fraco o psicológico do Vitinho. Ele não sabe agir sobre grandes adversidades. E convenhamos, o Flamengo é uma gigantesca adversidade. Nós somos 40 milhões de torcedores, com uma mídia massacrando e amassando todos os dias. É um negócio absurdo. Não é fácil realmente para um jogador se criar e conseguir manter uma mentalidade forte dentro do Flamengo. Mas tem que fazer. Ainda mais ele que é flamenguista. Ele é flamenguista de infância. Esse é um dos motivos que eu também gosto mais do Vitinho. Porque ele é notável que ele quer melhorar. Mas o psicológico dele não ajuda. E ele precisa de um acompanhamento especial para que ele possa se virar diante das adversidades. Dificilmente, pouquíssimos jogos o Vitinho, quando ele está sendo vaiado, ele dá a volta por cima. Na maioria, ele começa a piorar, começa a errar drible bobo, começa a errar domínio, passe nem se fala, chutes, ele começa a achar que chute do meio campo com a perna esquerda, ele vai acertar. Então, Vitinho precisa e muito melhorar a parte psicológica, porque a parte técnica dele é muito boa. O Vitinho, tecnicamente, quando ele está com um psicológico estável, a parte técnica dele flui demais. Quantas vezes no ano passado o Vitinho não salvou o Flamengo? Aquele jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, que o Flamengo ganhou de 3-1, Vitinho. O jogo contra a Chapecoense lá em Chapecó, dificílimo, Vitinho. O gol foi do Bruno Henrique, mas o Vitinho foi o dono do jogo. Fora outros jogos em que o Vitinho salvou o Flamengo. Né? Então, a gente tem que ser grato por estes jogos, mas tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar. Um jogador do Flamengo que está jogando mal tem que ser cobrado. Mas forças ao Vitinho. Tá? É um bom jogador, mas precisa ter um direcionamento mental, um direcionamento psicológico para que ele possa efetuar de fato aquele futebol que ele sabe fazer. Eu gosto do Vitinho, mas precisa muito manter a cabeça firme. E é difícil no Flamengo. Se ele vai conseguir, de verdade, já tem 3 anos do Vitinho no Flamengo, minhas esperanças já estão lá embaixo. Mas nós flamenguistas não desistimos nunca, ainda mais de um flamenguista. Então, torcemos pelo Vitinho porque é um ativo do clube e um ativo do clube sempre é importante. Saudações, rubro-negras!